melhorar o som. E aí, Henrique, como estão as coisas, cara? O que você tem feito em tempos de pandemia? Meu amigo Kleber, como vai você? Cara, a gente está se virando, né? Parado ninguém pode ficar, né? Olá, pessoal! Hoje eu vou entrevistar o fotógrafo Henrique Ferreira, formado em designer gráfico pela UNB, responsável por grandes marcas de sucesso. De um determinado momento da vida, ele resolveu migrar para a fotografia em tempo integral. E não podia ser senão um grande sucesso. Hoje ele vai bater um papo conosco sobre o trabalho dele durante a pandemia e sobre os projetos pessoais, o que ele vem fazendo. Que além da fotografia publicitária, ele também tem um trabalho pessoal que ele desenvolve em trackings fotográficos, expedições, e tem grandes seguidores. O Henrique normalmente programa viagens com bastante antecedência, ele tem um grupo no Face que é bem movimentado sobre expedições fotográficas e eles acabam agendando viagens em conjunto que rendem trabalhos muito bacanas. Imagens belíssimas e que podem culminar em material para bancos de imagens, exposições. Bom, melhor do que falar do nosso amigo Henrique é entrevistá-lo, bater um papo com ele. Vamos lá? E aí, Henrique, como estão as coisas, cara? O que você tem feito em tempos de pandemia? Meu amigo Kleber, como vai você? Cara, a gente está se virando, né? Parado ninguém pode ficar, né? O ano em que ficamos parados, a gente tem que se reinventar. E eu tô fazendo isso, tô tentando me virar, mas tem sentido. Bom, eu falei brevemente sobre você logo na apresentação, então eu tenho algumas perguntas que eu preparei aqui, vamos lá. E tem umas outras que vão vir de surpresa, mas nada muito pesado, fique tranquilo. Vamos lá, olha só, como foi a transição do designer gráfico para fotografia? Legal. Assim, para mim foi um caminho meio pouco diferente e de certa forma facilitado, porque eu tinha um escritório de design que funcionava e começou a atender muitas empresas de alimentação. E na época eu não tinha ninguém que me fornecesse material que me agradasse, material fotográfico, eu falo. E eu fotografava já, mas o trabalho autoral. E eu comecei a produzir para o próprio escritório, então todas as erradas que eu fiz foram internas, né? Deu para ficar escondido. Seu chefe te encobria, né? Meu chefe me encobria, ninguém soube. E eu vou te falar, tinha vezes que eu ficava mais tempo corrigindo o erro, tratando coisa, do que, de fato, fotografando, até porque era uma área diferente. Não porque está na sua presença, você sabe disso, eu falo para todo mundo, o que eu aprendi com você me ajudou muito, mudou o caminho, porque eu era um cara da rua, da paisagem, do autoral, do street, é o que eu fazia por prazer, isso também eu faço por prazer, mas a coisa do estúdio é outro universo, né? E hoje eu gosto muito. Mas então essa transição se deu lentamente e com essa guarida, porque eu pude errar, né? Eu pude errar e errar para mim. E o começo de todo mundo é difícil, tem erro sim. Mas depois a fotografia foi tomando forma, eu fui começando a atender a outros clientes que não eram mais do escritório de design, que era só de fotografia. E acabei, como gostava muito de fotografia, acabei ficando na fotografia. Fechei o escritório foi difícil de fechar, no sentido de que tinham clientes que eram parceiros, já estavam há alguns anos, e fiquei atendendo até que eles estivessem supridos de outro escritório, de outro profissional que pudesse fazer por eles o que a gente fazia. Mas a fotografia acabou sendo melhor, no sentido de mais tranquilidade para trabalhar, menos gente envolvida no processo,
Eu acompanhei a transição do seu trabalho até que você se firmasse 100% na fotografia e o fluxo de trabalho da fotografia viesse a suplantar, inclusive, o trabalho de designer, né? E são duas coisas que te dá prazer fazer. Você, inclusive, fez uma marca para mim há alguns anos. Bom, então, dito isso, antes do isolamento social, como estava seu fluxo de trabalho? Olha, eu tenho uma carteira de clientes que são fiéis. Obviamente, esses a gente trabalha um pouquinho mais baixo do que trabalha no mercado, pouca coisa, mas ajuda muito. São clientes que eu fui conquistando com o tempo, e não pelo preço, mas clientes que gostam de ter um trabalho bom e, claro, que te cobram por essa fidelidade, você tem um preço diferenciado para eles. Mas não deixam de trabalhar comigo e tem oferta de profissionais que trabalham pela metade do preço, porque o mercado é assim, independente de falar aqui em qualidade, em todas as áreas da fotografia tem aquela concorrência que chega a ser desleal e outra que não é desleal. Às vezes a estrutura do cara é menor, o cara não leva tudo que a gente leva, enfim. Agora, depois que entrou a pandemia, aí parou total. Parou Olha só. muito. Parou. A minha área, eu acho que, assim como quem fazia eventos, como quem faz Aham. casamentos, todos devem ter sentido muito, porque Eu observei aí no seu estúdio que tem até umas caixas de timbradas com marcas famosas, de uma rede de padarias, etc e tal, que já fica aí, que o cliente sempre leva para você material, né? Então você já tem muita coisa aí. Então eu imaginei que esse tipo de trabalho não tivesse parado, mesmo porque são empresas que não foram obrigadas a fechar as portas no primeiro nem em momento algum. é legal você ter tocado nesse assunto. Eu imaginei isso. Parou, não parou total, não. Mas digamos que eu estou trabalhando a 20% do que eu trabalhava num período normal. E Uhum. essas empresas que não tiveram que fechar as portas estão sentindo, porque o custo fixo delas continuou o mesmo. E Entendi. aí, carteira de funcionários, enfim. E aí existe uma cadeia. E para eles caiu também. Restaurantes nem se fala, que eram grandes clientes. Eu tinha contratos fechados de valores altos, valores bons, aprovados os orçamentos, tudo pronto. Veio a pandemia, o cliente grande, um cliente, eu não sei se eu posso falar marca aqui, mas cliente grande, um fabricante de café grande aqui Uhum. da região, maior da região, parou tudo. Parou, ele não deixou de vender café. Estão lá produzindo a médio vapor, mas parou tudo que se refere à publicidade. Então eu senti muito. Teve um lado bom que foi o lado de poder colocar em dia as coisas autorais e banco de imagem, porque toma muito tempo e a gente normalmente não tem esse tempo. Mas falando-se de Entendi. mercado, parou, e eu ainda falo mais, eu acho que esse ano está perdido. Não vai voltar ao normal esse ano mais. A gente vai ter que se reinventar. Não, tem que ter muito cuidado para não baixar muito seu preço, porque depois você não retoma ele, mas dá Uhum. alternativas. Sim, Parcelar, sim. fazer pacotes, enfim, ou falar, olha, meu preço é tal, mas eu estou fazendo assim, meu preço é Hum. tal, mas eu estou trabalhando agora 25, 30% de desconto em cima do meu preço normal durante esse período, Uhum. é a minha forma de colaborar com você. Mas que ele saiba que é um desconto em cima do seu preço normal, porque se a gente abrir agora. Como de certa forma até escolas estão fazendo, reduzindo o valor das mensalidades, né, em função disso daí. Eu acho que é uma questão até de consciência social, né, porque Sim, cada um todos os está setores fazendo da a sua parte. sociedade estão sendo atingidos, né. Sim, Bom, é. falando sobre isso, sobre seus projetos pessoais, que agora você tomou um fôlego, pelo menos em relação a tempo, para poder tocá-los, né. Dá pra fazer muita coisa. É, Isso. Como estão seus projetos pessoais? Você está tendo algum projeto no sentido de expedição fotográfica? Isso daí está adormecido, mas você pretende retomar? Tem alguma coisa em vista? E seus projetos pessoais em relação à produção imagética? O que que você está fazendo nesse período?
Metade desse ano passado, eu me dediquei a fotografar para um livro que está à venda agora pela editora Senac. É um livro que eu fiz em parceria com um barman mixologista. Fizemos praticamente todo dentro do estúdio, sem pressa. Então as fotos ficaram muito bem produzidas. A gente fez com toda a calma, com todo o direito de errar e fazer de novo. O livro ficou sensacional. Me deu vontade de acelerar o outro projeto, que é um livro também, que vai ser pela editora Senac também. Esse livro são releituras de receitas tradicionais do interior. Então, juntando aí a fotografia e esse meu prazer de estar na roça, de estar no mato, estar na natureza. Eu vou estar com chefes de cozinha e a gente vai estar no lugar de produção, a Dona Maria, que faz aquele docinho lá na cidadezinha. A gente vai descobrir ela, vai filmar, vai entrevistar essa Dona Maria, ela vai produzir esse docinho para a gente. Depois, lá no ambiente dela, o nosso chefe vai fazer uma releitura e tudo isso vai virar um livro de receitas. Que bacana. E você está aproveitando e desenvolvendo esse trabalho agora, aproveitando para adiantá-lo. Na verdade, não. Eu aproveitei essa parada foi para colocar. Eu falava muito para minha filha: filha, se eu ficasse um mês sem precisar de trabalhar, não dava conta de colocar tudo em dia. E foi dito e feito. Esse mês foi praticamente parado. Esse não, o primeiro mês foi bem parado, depois melhorou um pouco. E eu não consegui colocar tudo que eu tinha produzido nos bancos de imagem. Ainda fiquei aqui com umas 500, 600 imagens fotografadas, tratadas, que tem só que ser nomeadas e tagueadas para subir para os bancos. E aí não consegui subir o autoral para todas as galerias também, que é outra vertente. Bom, então, são duas possibilidades, duas vertentes que te trazem um rendimento indireto. É quase como se fosse uma previdência privada, né? Você tem uma poupança. A meta é cada vez mais aumentar o banco e diminuir o cliente daqui, o cliente final. Brasília, isso é uma dica bacana. As pessoas estão paradas em casa, elas podem parar para revirar os HDs, né? Claro, tá parado lá, vira grana. Por menos que seja, vira grana. Dá trabalho subir a primeira vez, que você tem que nomear e taguear, mas se você fizer isso através do Adobe Bridge ou do Lightroom, já fica nos metadados. Quando você subir para os demais bancos, já está mastigado. Já me dá um retorno, já me dá uma alegria já. É como você disse, é uma previdência. Somos profissionais, vamos ficar mais velhos do que estamos e a gente não vai aguentar esse rojão muito tempo. O banco de imagem é uma saída legal. Agora tem que trabalhar muito também. Banco de imagem exige do cara. Eu trabalho muito aqui no estúdio. Todo o meu tempo vago eu dedico a isso. Por isso que as expedições estão um pouco congeladas, que são coisas que eu gosto de fazer, mas não me rendem tão bem. É mais por prazer mesmo. Entendi. Pô, muito bom, cara. Eu te agradeço muito pela atenção, sempre à disposição para nos atender, bater um papo, resolver algum problema, né? Você vive me dando uns suportes sempre que necessário, eu te agradeço. E estamos aí, vai ser um prazer lançar o seu novo projeto aqui no canal. Muito obrigado por tudo. Eu volto aí. E valeu, até breve. Um abraço, valeu galera. E aí pessoal, gostaram do bate-papo com o Henrique? Para mim é sempre um prazer falar de fotografia com grandes nomes, mas é igualmente um prazer falar com grandes talentos ainda não descobertos. Se você tem alguma indicação de uma pessoa que seja interessante, ainda anônima, que eu possa entrevistar, por favor, mande para nós. E para você nos ajudar a continuar compartilhando conhecimento, mostrando grandes talentos, técnicas, possibilidades pelo mundo da fotografia, por favor, inscreva-se em nosso canal e ative a notificação, o sininho. Muito obrigado por nos assistir, nos prestigiar e nos auxiliar com a sua audiência. Até o próximo programa.